A palavra do Senhor está em Gênesis, capítulo 1, verso 1, e depois Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, e também Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. Comigo. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Comigo. No princípio, criou Deus céus e terra. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, nós te adoramos de todo o nosso coração e agradecemos por mais um dia de livramento, mais um dia de sustento, mais um dia de socorro. Aleluias e glórias te damos. E diante da tua palavra, Senhor, nos leva a amar a tua obra de todo o nosso coração, entender o projeto de salvação na totalidade. Nos ajuda a ser mais submisso ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos, irmãos, a sentar. Meus irmãos, nós estamos acostumados diariamente tratar na palavra de dois princípios, né? O princípio no capítulo 1, né, de Gênesis, o princípio Deus criou o céu e terra, aonde o homem foi criado e aonde ele declinou para o tempo mortal, a morte, o Cronos. O princípio do Evangelho de João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é uma categoria gramatical, o verbo aqui é a palavra, se trata do Deus vivo que habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse princípio do Evangelho de João é primeiro de todos os princípios. É primeiro que o princípio de Gênesis capítulo 1. O princípio da criação vem depois, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio de João, que é antes do princípio, do primeiro princípio, é o Kairos, é o templo de Deus, é de eternidade a eternidade. E o princípio do Evangelho de Marcos, nós falamos sempre nos dois princípios. O princípio do céu e terra, aonde o homem declinou, aonde o homem entrou para o tempo da morte, aonde o homem conheceu, né, o Cronos, aonde ele começou a morrer, lá no Éden. O princípio do verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é o princípio, antes do princípio, desse princípio de Gênesis, que fala de um projeto eternal. E o princípio do Evangelho de Marcos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio de Gênesis ficou a 6.000 anos, de Adão, Abraão, de Abraão a Jesus, de Jesus à igreja, 2000. Em conta redonda. O princípio de João é profético, não se envelhece, ficou a 2.000 anos. Mas o princípio de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele está autêntico
e evidenciado na vida de uma igreja. É o princípio do Evangelho. É aquele princípio que Deus usa João Batista com veemência, com ousadia, para falar de um projeto resgatador, de um projeto que não tem possibilidade de haver falha. Esse princípio aqui é para religar. Esse princípio, a boa nova, se lá em Gênesis ele declinou para o tempo mortal, para o Cronos, se em João o homem não entendeu, ele não penetrou, ele não entrou, a igreja hoje está entrando. O princípio do Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo para o romano, diz assim: olha aqui, vocês estão preocupados em ser servido, vocês querem tapinha nas costas, vocês querem uma igreja para ser servido, de ter título e rótulo. Ele veio para servir. E ele coloca Jesus como bezerro, como servo. Esse princípio não passou. Ele está evidenciado na vida de uma igreja, que está falando para quem não quer ouvir, mas ela está falando. Ela está dizendo que tem um projeto que não tem como fugir dele, se o homem quer retornar à eternidade. E João, precursor dessa mensagem veemente, autêntica e resgatadora, ele diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem disse que denominação, quem disse que ter um nome de crente, você vai fugir da condenação? E ele apresentava um caminho, uma verdade e uma vida. A igreja está de posse dessa mensagem, desse princípio do Evangelho. O que quer dizer Evangelho? É boas novas, é poder de Deus, é esperança, é retorno à eternidade, é aquilo que a alma quer ouvir. Jesus vai voltar. A alma quer ouvir: Jesus pode te libertar, Jesus pode se curar. Quando o Marco é usado para apresentar um princípio do Evangelho, de uma boa nova, e ele apresenta Jesus como servo, ele está dizendo: tem um que é Deus, mas ele veio para te servir, você no pecado, no vício, na mazela, e ele continua como servo e servindo. Quer ver? Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua restaurando, ele continua consolando, ele continua ressuscitando, ele continua aceitando aquilo que os religiosos não entenderam quando passava por ele na rua ou nas casas, entrando na casa da meretriz, entrando na casa de um ladrão. Eles ficavam apavorados, assim: que pastor é esse? Que rabino é esse? Que senta com meretriz e com publicano? Eles não entenderam que ele veio para servir a alma do pecador, a qual nós somos um deles. Eles não entenderam que ele veio trazer a ovelha perdida da casa do Pai. Nós fomos criados, querido, o princípio lá em Gênesis, nós fomos criados para viver eternamente. O homem declinou, caiu da graça, entrou no tempo mortal. O princípio do verbo se fez carne, habitou entre nós, foi rejeitado, foi humilhado. Mas o princípio do Evangelho ninguém ainda tem. Ninguém detém, porque penetra na alma. Quando João Batista apresentou esse princípio, as almas vinham ter com ele no deserto. Você sabe o que ele apresentava? Arrependei-vos e seja batizado no batismo do arrependimento. Quer nascer de novo? Quer ser uma nova criatura? O batismo nas águas, que nós vamos ter aqui sexta-feira, é um símbolo, é um ato profético, que você está sepultando o velho homem e nascendo uma nova criatura. E a palavra diz assim: se crê e for batizado, porque o batismo quer dizer assim, você diz para os amigos, para a igreja, diz assim: olha, eu aceitei Jesus, eu aceitei a boa nova, eu aceitei o Evangelho, eu aceitei a restauração, eu aceitei ser religado, eu entendi que eu não nasci para morrer, eu não nasci para ser temporal, eu não nasci para ser lá do princípio de 6.000 anos atrás, eu nasci para ser eterno, eu sou único na terra. A Digital diz isso, a Iris diz isso, não tem outro, só tem você. Deus só
só fez você, só fez a mim na terra, no meio de milhões e milhões. Ele nos criou para viver as boas novas. Jesus está às portas. As boas novas é que Ele vai voltar. As boas novas é que Ele venceu a morte. As boas novas é que Ele está vivo. Ele não está sepultado em Jerusalém. Nós estamos chegando numa data que criaram e que adoraram. Não tem nada a ver com isso. Está tudo certo. Eu gosto de tudo isso que está aí. Mas o Jesus que nós servimos, Ele não é menino. Ele não está morto. Ele não precisa ser carregado. Ele é glorificado. Ele é a boa nova de Deus. Ele é o Evangelho eternal. Ele é Jesus, é o Yeshua, e Ele é o Cristo. Ele é o ungido, Ele é a salvação. Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. João apresenta de um Deus, é um Jesus Deus. Não tem demérito, não é melhor porque Ele teve dor, porque Ele teve fome, porque foi rejeitado. Não, Ele veio para você agora chegar diante dele e dizer assim: ó, meu problema é esse aqui, ó, é depressão. Meu problema é meu casamento. Meu problema é que eu sou viciado, mentiroso. Você fala que Ele não te lança fora. Ele tem uma boa nova. Ele disse: tem esperança para você. O Evangelho é esperança, é poder de Deus, é oportunidade para o marginalizado. Quando você ouve no mundo, o mundo você vale o que tem e o que é. Ou diante de Deus, nós somos único. Nós somos como a menina dos seus olhos. Somos a coroa da criação. Lá no Gênesis, é Bereshit, Bará, Elohim. No verbo Bará tem 75 palavras, e dentre um é Shitaev. Deus anela o louvor daquele que Ele criou e colocou a alma que é eterna. Se você entendeu isso, abra sua boca e diz: glória a Deus. Para encerrar, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Querem ler comigo? O instrumento pode continuar. Princípio do verbo eterno que Deus fez conhecer o homem. João fala isso: se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Quem aceitou isso? Quem recebeu isso? Quem recebeu vai subindo como renovo. Quem deu crédito à pregação dele? O princípio dos céus e terra, o princípio da vida mortal. Quando o homem conheceu a morte, a entrada do pecado, a essência do homem ficou ofuscada. De Gênesis. O princípio do Evangelho, religando o homem à sua essência eternal, livre do pecado, livre da condenação, tendo condição de abrir a boca e dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Deus que vem me resgatar. Apocalipse 14, verso 6 comigo e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez céu e a terra e o mar e a fonte das águas. O anjo veio anunciar o Evangelho eterno, a boa nova, querido, é que Deus me escolheu e te escolheu para morar na mansão celestial, para pisar na rua de ouro, sem merecer. Ele veio ao nosso encontro. Aleluia. Feche os seus olhos e abra sua boca adorando, porque esse princípio está em evidência.